A Bíblia fala a respeito de um homem que foi curado pelo cuspe de Jesus. Ele cospe, faz um lodo. E eu não vou fazer como o Mike Todd, não vou cuspir em ninguém aqui no palco. Se você não viu isso, não procure no YouTube depois. É nojento o que esse pastor fez há um mês atrás. Eu vou matar sua curiosidade. Ele chamou um voluntário. Quer ver? Não, tô brincando. Jesus. Cara, Jesus cospe no chão, faz um lodo, passa no olho dele e ele é curado. Agora a parte mais extraordinária não é nem essa. A parte mais extraordinária é que, segundo alguns historiadores, era comum naquela época, quando alguém passava por um homem cego de nascença, por considerar que ele era amaldiçoado, cuspia no chão. Vem comigo, irmão, pelo amor de Deus. A vida inteira aquele homem ouve o som de um cuspir como sendo um sinal da sua rejeição. Então ele está andando desde criança e ele ouve pessoas escarrando e cuspindo. É amaldiçoado, amaldiçoado, amaldiçoado. E ele cresce, ele é jovem, ele é adolescente, ele é adulto, ele é amaldiçoado. E ele ouve aquele som repetidas vezes, apontando para a sua suposta maldição. Até que um dia Jesus usa da vergonha dele para promover a sua cura. É a última vez que você vai ouvir o som de alguém cuspindo quando você passar. É a última vez que você vai ouvir o som de alguém cuspindo quando você passar. No lugar da vergonha, Deus tem dupla honra para nós. Pelo amor de Deus, igreja, me ajuda a pregar nessa noite. Você consegue imaginar quando ele ouve o cuspe de Jesus, aquele barulho, ele fala: é mais um que está me amaldiçoando. É no lugar da vergonha que Jesus estabelece honra. É no lugar da ferida que Jesus estabelece cura. É no lugar da morte que Ele traz vida. É no lugar, irmão, onde todo mundo olha para você e fala: não vai mais acontecer. Jesus fala: eu só estou começando. Você recebe isso? Sei que eu já falei milhares de vezes isso, mas pode ser novo para alguém. Quando a Kezinha estava grávida, teve bipolaridade gestacional. Nos últimos 3 meses da gravidez foi surreal o que a gente enfrentou. Psiquiatras, médicos, tratamento. Minha esposa perdeu a sanidade naqueles 3 últimos meses de gravidez, até que Cecília nasceu. E quando Cecília nasceu, ela foi curada na maternidade. Kezinha foi curada. E aí Deus deu um outro filho pra gente, o segundo, porque agora já está vindo o terceiro. Amém? Glória a Deus, aleluia. Inclusive, mano, eu esqueci completamente. Me ajuda a lembrar para a semana que vem. Eu não trouxe um livro para cá hoje. Não, estou falando sério, irmão. Cada livro que você comprar na semana que vem vai 100% para um projeto missionário. Se chama Chloe, está com 7 meses de gestação, vai nascer a qualquer momento. Ok? Deixa Deus te usar, mas fecha parênteses. Quando o Benício nasceu, eu saio do quarto um belo dia e está a Cecília fazendo o Benício dormir. E na hora, Deus me trouxe a memória como foi a gestação da Cecília. Deus falou comigo: filho, os seus milagres de ontem sustentarão os seus milagres de hoje. Irmão, olha para mim, eu estou quase terminando. Yes, sir. Tem algo imparável aqui nessa noite, pelo amor de Deus. Vamos ser sinceros, você venceu as dúvidas que começam normalmente com a família. Você venceu crises, você venceu a imigração, irmão. Eu vou te falar, vencer algumas crises é até fácil. Vencer a imigração, você pode estar com green card, você pode ser cidadão, irmão. Quando chega lá, você fala: oi, meu Deus, amor, a conta da internet está paga, está tudo em dia. Esse cara sabe o que eu comi ontem. Você venceu tanta coisa para chegar até aqui. Eu não vim te dizer nada novo nessa noite, eu só vim te lembrar do que você nunca pode esquecer. Deus jamais desistiu de você. Pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele. Eu, todavia, jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Você está comigo? Verdade que a gente está semeando em tempos difíceis. E eu só tenho mais 4 minutos. Mas alguém recebeu algo de Deus essa noite? A gente está semeando em tempos difíceis, irmão.
principalmente a gente que é imigrante, você que está ouvindo de qualquer lugar do mundo, Japão, Itália, Argentina, Bolívia, Londres, Moçambique, Angola, Irlanda, Espanha, Califórnia, já somos mais de 8 mil famílias conectadas agora. A gente tem que ter esse entendimento que os tempos são difíceis, mas para a igreja isso não é uma má notícia, isso é maravilhoso. Tempos difíceis são a melhor estação para você semear. Eu vou falar de novo porque eu sei que parece uma frase de efeito, mas quem entende isso está rompendo. Tempos difíceis não deveriam ser uma circunstância que amedronta a igreja, deveria ser um convite para a gente governar. Tempos difíceis são tempos de aceleração. Irmão, olha para mim. Tempos difíceis são tempos de aceleração. A Bíblia diz em Gênesis 26 que no tempo da seca, Isaac semeou e ele colheu ainda naquele ano 100 vezes mais do que tudo que foi semeado. Agora é interessante que quando a gente vai lendo toda a história, a Bíblia diz que todo mundo desencorajava ele a semear. Os reis desencorajavam ele a semear, as pessoas próximas desencorajavam ele a semear, mas ele tinha uma palavra de Deus, e ele não está se movendo por circunstâncias, porque ele já recebeu uma palavra de Deus. A Bíblia diz que ele está semeando a despeito do solo, a despeito do tempo, a despeito das circunstâncias, a despeito da opinião dos outros. E a Bíblia diz que ainda aquele ano ele colheu 100 vezes mais do que tudo que foi semeado. E a Bíblia diz que os reis que estavam ao redor dele começaram a temer a força dele, porque ele começou a se tornar forte e poderoso demais. Então enviam comissários para falar com ele: Isaac, a gente está vindo aqui em missão de paz. A gente reconhece que você se tornou um homem forte e poderoso, e a gente só queria te lembrar que a gente é amigo, tá? Quando você está semeando, tem muita gente que duvida da tua semeadura. Mas quando a semeadura que foi feita, quando ninguém acreditava, ela acontece, nesse momento, irmão, é que as pessoas olham para a gente e falam: só Deus poderia ter feito o que ele fez. Só Deus poderia fazer o que esse cara está vivendo. Alguém já viveu um momento de romper sobrenatural? Levanta sua mão, me deixa te ver. Alguém viveu um romper sobrenatural na área financeira? Levanta a tua mão e fica com ela estendida, não abaixe. Uau! Alguém já viveu um toque de Deus na área, na sua saúde? Continua com a tua mão levantada. Alguém viveu uma cura física nos últimos 2 anos? Levanta a sua mão mais alto que você puder. Alguém viveu uma restauração na sua família, na sua casa, no teu casamento, relação com seus filhos? Levanta a sua mão, por favor, onde você tiver isso. Agora olha ao teu redor, irmão. Olha ao teu redor, olha quantos milagres. Olha quantas pessoas rompendo. Deixa eu te falar, irmão, Deus não parou de fazer. A pergunta é se a gente vai continuar esperando até que Ele faça. Deus não parou de fazer, irmão. Deus continua curando, libertando, prosperando. Deus continua se movendo. A pergunta para os imparáveis dessa noite é: qual é o seu limite de espera enquanto não se cumpre a sua promessa? Eu lembro que a primeira vez que eu comecei a liderar jovens, a gente começou a fazer trabalho com missionários na madrugada, a gente começou a fazer trabalho com moradores de rua. Eu virei para a Kezinha, eu falei: amor, se o pastor chamar a gente para ficar integral, eu vou largar tudo e a gente vai. A gente casou cedo, eu tinha 20, Kezinha tinha 17. E na época eu devia ganhar, sei lá, 6, 7 mil por mês. Eu falei: se o pastor oferecer até R$1.500, a gente vai largar tudo, a gente vai, já se prepara. Primeiro ano nada, segundo ano nada, terceiro ano nada, quinto ano nada, sétimo ano nada, 8º ano veio um convite: eu vou dar uma casa para vocês morarem, eu acho que R$600 ou R$800. Eu falou: tô dentro. Irmão, 8 anos eu chorei sozinho, perguntando se Deus havia esquecido de mim ou se Ele não queria mais me usar no ministério. Quando a gente é menino, a gente acha que o tempo do preparo é tempo de esquecimento, quando na verdade, para um Deus que passeia na eternidade, irmão, 10 anos são como nada para Ele. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Irmão, Ele não foi criado pela eternidade, Ele pariu a eternidade. A eternidade foi gerada nele. Então você consegue entender que um Deus, que Ele é Deus desde a eternidade passada, continua sendo Deus hoje e vai continuar sendo Deus até a eternidade futura, irmão. Quando Ele olha para uma crise que está durando 1 ano, a gente olha e fala para Ele: Deus, por que você se esqueceu de mim?
Eu imagino Deus pegando a timeline, comprimindo, e comprimindo, e comprimindo, e comprimindo, e falando: você está falando dessa vírgula aqui? Filho, o teu choro pode até durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Eu vou terminar porque vocês estão me deixando sozinho. Eu vou terminar, mas eu queria, em nome de Jesus. Eu amo os pentecostais. Eu não ouvi ninguém dizendo: ainda bem que eu vim, Jesus. Lá em Miami está rolando isso, hein? Do nada se levanta alguém: vamos lá, Murilão, ainda bem que eu vim, Jesus. Salmo 126. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Porque aquele que sai cantando e chorando enquanto lança sua semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Eu vou finalizar e eu queria te convidar para a gente ativar, provocar alguns milagres aqui nessa noite, amém? Tem alguém que precisa de cura na sua área física? Alguém precisa de um toque de Deus na sua área física? Amém. Tem alguém aqui que precisa de um favor financeiro de Deus? Precisa de um romper em alguma área da sua vida, sem constrangimento? Levanta a mão, por favor. Ok. Você quer ver como os milagres eles precisam ser provocados? Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém que está com uma conta de luz cortada hoje? Levanta sua mão, sem vergonha, sem constrangimento. Você tem que ser vulnerável para viver o teu milagre, irmão. Tem alguém? Levanta sua mão, não estou conseguindo te ver. Sem constrangimento. Só não me procura no final. O que aconteceu, eu estou falando sério, aconteceu isso em Miami, e Deus começou a mover absurdo, e Deus começou, irmão, só para você ter uma ideia, uma viúva saiu com um carro no final do culto, ela veio com o esposo para a América, ele não aguentou a pressão da América, com alguns meses de América, ele se jogou do 33º andar de um prédio. Essa mulher sustentou as 2 filhas na fé. Hoje ela é voluntária da nossa igreja, faz parte da nossa igreja. As filhas são apaixonadas por Jesus, servem na nossa igreja. E aí um belo dia, no culto como esse, alguém se lembrou da viúva, e o favor de Deus veio para a casa dela, porque alguém entendeu que não só basta esperar por uma resposta de oração, você precisa em algum momento se tornar a resposta de oração de alguém. Você está comigo? Então vou perguntar mais uma vez: tem alguém que está com uma conta de luz cortada aqui hoje? Levanta sua mão em nome de Jesus, sem vergonha, sem constrangimento. Gente, vocês são muito prósperos, eu tenho que vir mais para Orlando. Tem alguém que foi despejado da sua casa nessa semana e precisa de um romper financeiro? Você? Vem cá, lindão, então, vem cá. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém que quer ser canal de Deus na vida desse cara aqui agora? Tem algum empresário? Tem alguém? Você? Amém, vem cá então. Dá um abraço dele aqui. Vem cá, você pode celebrar Jesus no seu lugar? Aleluia! Aleluia! Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Gui, chama ele aí. Você já passou provação financeira em algum momento? Já passou humilhação por conta de privação financeira em algum momento? Passou alguma necessidade em algum momento? Vou te falar, só quem ouviu o cuspe durante muito tempo celebra quando vê isso gerando a cura na vida de alguém. Irmão, sabe quando a gente vai viver um avivamento numa nova medida? É quando a dor do outro começar a ser a minha também. Ser imparável não é só pedir: Deus, diminui as minhas pressões, é pedir: Deus, me dá mais carcaça para suportar o que está acontecendo, me mostra quem precisa. Glória a Deus. Bom, quanto tem expectativa para a palavra nessa noite? 5 pessoas comigo, misericórdia, Pai, me ajuda. Aumenta só um pouquinho meu microfone, por favor. Tem alguém com expectativa de ouvir Deus falar essa noite? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem gerado essa semana no meu coração.
17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você pode declarar isso comigo? Diga: as coisas antigas, diga: as coisas velhas já passaram, e Deus fez tudo novo, em nome de Jesus. Sabe, eu ouvi uma frase essa semana, e eu quero começar essa mensagem compartilhando ela com você. Ela me fez meditar demais sobre algumas coisas. Eu quero te convidar a meditar sobre ela também. Um pastor que eu admiro bastante, ele disse: discipular quem Jesus Cristo não converteu nos matará emocionalmente. Tentar discipular alguém que Jesus não converteu vai te matar emocionalmente. Porque é impossível discipular alguém que não nasceu de novo. Quantos estão entendendo isso? Você sabia que o maior cansaço que existe em todo pastor e todo líder é tentar discipular alguém que não nasceu de novo? Porque se você não nasceu de novo, existem realidades que ainda não estão disponíveis para você. Quantos estão entendendo? E ele completa essa declaração dizendo o seguinte: é a mesma coisa que tentar ensinar um peixe a voar. Sabe, eu quero falar com vocês sobre realidades dessa nova criação. Quero falar sobre nascer de novo. Quantos podem dizer que nasceram de novo? É maravilhoso que a palavra nos convida, porque o convite do Evangelho é que a gente possa se parecer com Jesus. E eu tenho visto uma geração que deseja se parecer com Ele. O único problema é que se a gente não nasceu de novo, é impossível a gente se parecer com Ele. O Evangelho é um convite para que a gente se pareça com Ele, e esse convite nos leva a um encontro, só que esse encontro precisa gerar em nós novidade de vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sabe, o poder ativo do Evangelho flui a partir da ressurreição. Você pode declarar isso comigo? Diga: o poder do Evangelho flui a partir da ressurreição. Acompanha comigo, cara, não perde nada daquilo que Deus quer falar ao teu coração. Filipenses 3:10, se você está com a sua Bíblia, abre ou acompanha comigo aqui no telão. Filipenses 3:10. Todos acharam? Acompanha, olha só o que diz a palavra: eu quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Galera que está desse lado, vocês podem ler isso junto comigo? Acompanha comigo aqui. Eu quero conhecer Cristo. Preste atenção. A palavra diz que o que existe de mais desejável para o coração do homem é se parecer com Jesus, amém? Agora a palavra está me dizendo que eu quero conhecer a Ele e ao poder da sua ressurreição. Preste atenção, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que sem cruz não há conversão. Por um princípio simples, Jesus tomou o seu lugar através da morte. Tem pessoas que estão tentando experimentar novidade de vida antes de experimentar a cruz. Isso é impossível, porque Jesus não veio para viver no seu lugar. Jesus, ele veio para morrer no seu lugar. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou te explicar, eu vou repetir isso até que isso entre no teu coração e transforme alguns entendimentos. Preste atenção. Jesus, ele não veio para viver no seu lugar, ou seja, ele não veio para fazer aquilo que só você pode fazer, ele não veio para mudar as coisas que só você pode mudar, ele não veio para transformar as coisas que só você pode transformar. Pastor, então o que Jesus fez? Ele fez aquilo que você não podia fazer. Ele venceu a morte, ele morreu no seu lugar, e aí agora ele diz assim: filho, todo poder e autoridade que eu tenho sobre a morte, eu compartilho com você. Agora vai e faz a tua parte. Quando Jesus convida, segue-me. Preste atenção, o convite que Jesus faz, agora me segue, para nós só é real quando eu passo pela cruz, porque senão eu só estou seguindo alguém que eu nunca vou conseguir me parecer com quem Ele é. Preste atenção, a história da igreja é impressionante, porque Jesus caminhava, e eu sou apaixonado em falar sobre isso. Jesus caminhava e multidões iam atrás dele. Jesus caminhava e milhares de pessoas o seguiam. Só que quando a gente lê Atos, a história da igreja não começou com multidões.
A história da igreja começou com poucos, mas que entenderam que precisariam morrer para quem eram, para que então nascessem quem Deus sempre quis que eles fossem. Pastor, eu quero experimentar um novo começo. Está disponível para mim? É claro que está. Mas o novo começo só está disponível quando o velho morre. O novo começo só acontece quando as coisas velhas de fato passam. É por isso que a palavra de Deus diz, preste atenção, as coisas velhas passaram. Ei, a cruz não é um convite para melhorar quem você é. A cruz é um convite para matar tudo aquilo que você é. É por isso que é um convite tão louco da gente entender. Sabe, o próprio Jesus ele diz, olha, aquele que quer ter parte comigo, toma então a sua cruz e me segue. Você sabe como eu e você, muitas vezes a gente encara esse convite como se ele estivesse convidando a gente para ter uma vida de sofrimento. Eu não sei como você encarou isso durante toda a tua vida, mas desde moleque, quando eu ouvi essa palavra, no meu coração a primeira coisa que vinha era rejeição. Aquele que quer vir após mim, então toma a sua cruz e segue-me. Como que eu entendi isso? Cara, se você quer viver comigo, você precisa ter sofrimento e provação. Quantos aqui já pensaram assim? Você sabia que tem muitas pessoas que rejeitam esse Jesus que a religião apresenta, porque quando entendem o que é caminhar com Jesus, entendem que é ter uma vida triste, cheia de privações e de sofrimento. O que Jesus está convidando a mim e a você, e preste atenção nisso, é carregar a tua cruz, mas a cruz para aqueles que foram salvos por Ele não representa tristeza, representa vitória. Sabe o que Jesus está te dizendo? Ei filhão, você crê em mim? Creio, Pai. Você crê que eu tenho poder para mudar a tua história? Creio, Pai. Então agora você é uma nova criatura, mas preste atenção. Para que todos possam ver o que eu fiz na tua vida, carrega a tua cruz e me segue. Pai, para que eu vou carregar a minha cruz? Isso é um martírio? Não, filho. É porque a cruz, para aqueles que não acreditam nela, é motivo de juízo. Mas para aqueles que creem nela, é motivo de redenção. A cruz é o símbolo da minha vitória. Não há tristeza na cruz, pelo contrário, foi ela que me trouxe vida. Não há tristeza na cruz, pelo contrário, foi ela que me colocou de pé. Não há tristeza na cruz, porque ela já está vazia. A palavra diz que ele morreu naquela cruz, mas ele ressuscitou. Aquela cruz já está vazia. Agora, a minha pergunta é: a sua cruz já foi esvaziada? Tem pessoas que estão entendendo que caminhar com Deus é se martirizar. Preste atenção, o Evangelho não convida para que as pessoas tenham pena de você. Pelo contrário, o convite do Evangelho é para que brilhe a luz de vocês, para que todos vejam a bondade de Deus. As pessoas vão olhar para você, vão ver a tua cruz vazia e vão falar: cara, onde é que está o André? Você não sabe? O André morreu com Cristo, mas ele ressuscitou com ele. Agora ele está glorificado com ele. É esse tipo de caminhada que a fé está me convidando e convidando você também. Tem pessoas que passaram por momentos de privação e entenderam que precisam continuar na cruz. Preste atenção. A cruz ela tem um propósito. Você pode declarar comigo? Diga: a cruz tem um propósito de me matar. Pastor, eu aceitei um convite que Jesus me fez e eu fui até a cruz com ele. O que eu faço agora? Morre nessa cruz. Deixa tudo que você era nessa cruz. Deixa o teu pecado nessa cruz. Deixa as tuas memórias nessa cruz. Deixa a condenação nessa cruz. Deixa tudo aquilo que você faz e você se envergonha de ter feito nessa cruz. Deixa tudo aquilo que as pessoas falam a respeito de quem você é nessa cruz. Você não vai dar certo. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você é um derrotado. Tudo que você faz dá errado. Deixa tudo isso, todo esse lixo, coloca naquela cruz. Agora entende o seguinte: depois que você morre nela, você ressuscita e coisas novas em Deus vão ser geradas. Cara, eu vi uma imagem hoje e Deus falou algo muito interessante comigo. Eu quero compartilhar com vocês. Eu estava olhando uma imagem de um filme que, quando assisti anos atrás, me marcou demais. Quantos aqui já viram A Paixão de Cristo? 4 pessoas. Mais alguém viu A Paixão de Cristo? Glória a Deus, passa direto na Globo. Agora olha só que interessante. Entendi, gente. Que bom que você riu. Eu estava vendo uma foto de Cristo crucificado nesse filme A Paixão de Cristo. Preste atenção, por favor, isso pode ser libertador para hoje. Algo tão simples, cara, tão bom quando Deus fala com a gente de forma simples. Às vezes a gente está esperando Ele falar de uma forma tão complexa e Ele está falando e a gente não entende. Deus, eu não estou entendendo, é porque você está esperando algo muito grande. Eu estou me revelando para você em coisas simples. Olha que coisa simples, mas poderosa.
eu estou vendo aquela foto que representa Jesus crucificado, amém? Todos conseguem imaginar essa imagem? E nessa foto está lá a imagem de Jesus crucificado, e ele já estava morto, ele já tinha se entregue, ele já tinha declarado está consumado, e ele já estava morto. Você pode declarar isso? Diga: Jesus já estava morto. Agora, não sei se você já parou para reparar, não sei se você já prestou atenção nisso, mas Jesus não ressuscitou na cruz. Jesus não ressuscitou na cruz. Jesus não recebeu um Espírito de Deus enquanto estava ali, e ele ressuscitou enquanto ainda estava crucificado. Sabe o que Deus falou comigo? Filho, o meu filho foi retirado daquela cruz morto. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que aquilo que você era precisa de fato morrer naquela cruz, porque depois que você passa por esse processo, aí então vai nascer o novo de Deus. Jesus saiu daquela cruz morto, pessoas carregaram o corpo dele morto, pessoas sepultaram ele morto. Agora, ao terceiro dia, você pode dizer isso comigo? Diga: ao terceiro dia, diga: o meu rei ressuscitou. Sabe o que eu tenho visto? Pessoas que estão tentando agonizar na cruz e falando: Deus, eu não preciso morrer, tem qualidades em mim que eu gosto, tem coisas que eu fazia que eu quero manter, Deus, tem coisas que eu fazia que eu quero continuar, não precisa me matar, apenas traz sobre mim um pequeno processo e me tira daqui, Pai, porque eu quero continuar fazendo o que eu fazia antes. Quantos estão entendendo? Pastor, ninguém deseja fazer o que fazia antes, então por que a gente faz? É porque a gente ainda não entendeu que a cruz não é para melhorar quem a gente é, a cruz é para anular, é para cancelar tudo aquilo que a gente é. Ei, você quer experimentar os melhores dias da sua vida? Eles estão te esperando depois da cruz. Declara isso comigo, diga: os melhores dias da minha vida estão me esperando depois da cruz. Gálatas 6,14 diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual, diga, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu fui crucificado para o mundo. Se existem pessoas procurando o André antes da cruz, não vão encontrar, porque aquele André morreu nela. Se existem pessoas que estão procurando quem você era antes da cruz, não vão encontrar, porque esse alguém já morreu. Agora, se eles quiserem experimentar o novo de Deus, está disponível em você. Você quer ver novidade de vida? Está disponível em você. Amanhã eu estou aqui batizando minha mãe. Algumas pessoas que vieram à frente em Cabo Frio são pessoas da minha família, que me viram crescer e conheceram o André antes da cruz. Mas agora eu tenho autoridade em Cristo para apresentar o que Deus fez em mim depois dela. O André de hoje é o André que ressuscitou com Cristo. O antigo não existe mais. Você quer procurar vestígios do André antigo? Você pode achar até fotos, nada além disso. Agora, pastor, você quer falar sobre isso hoje? A mensagem é tão pesada? Não, cara, eu quero falar sobre projetos e sonhos de Deus para você. Mas você precisa entender que eles só são reais quando aquilo que não é de Deus morreu. Quantos estão entendendo isso? Amém. Colossenses 1,13 diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe, uma outra coisa que eu quero compartilhar com você é que a cruz significa mudança de natureza, não de estilo de vida. Eu vou falar de novo para que isso arda no teu coração. A cruz traz para nós mudança de natureza, não de estilo de vida. Sabe, a gente tem tanta propriedade para bater nos religiosos, a gente tem tanta propriedade para falar das pessoas que são tradicionais nas igrejas, mas o problema não está em ser tradicional ou ser novo, não está em se vestir com terno e gravata ou usar uma blusa de caveira sem se escandalizar. A questão não é essa. A grande questão é se Cristo realmente mudou quem eu sou ou só mudou o meu estilo de vida. Porque deixar de falar palavrão e começar a caminhar com pessoas diferentes não significa que você experimentou o novo nascimento. Significa que você está com um ciclo social diferente, é só isso. É por isso que eu quero voltar àquela citação que eu ouvi essa semana e tem ardido no meu coração. Se você tentar discipular alguém que não foi convertido por Cristo, você vai se cansar emocionalmente. Ei, preste atenção, você pode declarar isso comigo? Diga: Jesus não quer mudar o meu estilo de vida. Diga: Ele quer mudar a minha natureza. Olha só que coisa incrível.
Atos 2 fala sobre o Espírito Santo vindo sobre a igreja. Eu só preciso de mais 10 minutos da sua atenção. Atos 2, se você puder, coloca para mim, por favor, na tela. Fala sobre algo poderoso. Olha só que lindo isso, cara. Jesus já havia morrido, ressuscitado. Ele já havia se apresentado novamente para a igreja. Ele falou: olha, é necessário que eu vá para o Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá sobre vós. Até aí todo mundo já conhece, amém? Agora olha só que interessante. Atos 2:1 diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E eles viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Você pode repetir isso comigo, versículo 3. Diga: e o Espírito Santo veio sobre eles e pousou sobre cada um deles. Eu estava lendo essa passagem essa semana e algo que me chamou a atenção é que em Atos 2 a Bíblia diz que o Espírito Santo pousou sobre eles. Você pode dizer isso mais uma vez para fixar no teu coração? Diga: o Espírito Santo pousou sobre eles. Não veio apenas, mas pousou sobre eles. Pastor, o que você quer dizer com isso? É muito simples. Antes da vinda de Jesus, quando alguém recebia o Espírito Santo, era algo pontual e era algo temporário. As pessoas recebiam o Espírito Santo para fazer algo específico. Agora, a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, preste atenção aos detalhes. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, ele chega até João Batista e João Batista fala: Senhor, eu não sou digno sequer de desatar as sandálias dos seus pés, quem dirá batizar o Filho de Deus? Eu estou parafraseando. E aí Jesus diz: é necessário, João Batista. Jesus, ele queria cumprir toda a promessa que havia a seu respeito. A Bíblia diz então que João Batista leva Jesus às águas, ele é submerso, e depois que ele é batizado, uma voz do céu diz: esse é o meu filho, em quem eu tenho todo o meu prazer. Vocês estão comigo? Amém? E a Bíblia diz que veio então sobre ele a unção do Espírito Santo, no formato de pomba, e ela pousou sobre Jesus. Você pode declarar isso? Diga: o Espírito Santo pousou sobre Jesus. Sabe qual é a diferença daquilo que Deus começou a fazer em Jesus e começou a fazer na igreja? É que agora o Espírito não vem para você fazer coisas, agora o Espírito pousou para você ser diferente. Estavam todos reunidos num só lugar e veio sobre eles como um vento impetuoso. O Espírito Santo desceu como línguas de fogo e repartiu sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, só que muito mais do que apenas ser cheios, o Espírito pousou sobre eles. Começa então a história da igreja, e é aí que eu quero falar, eu quero começar a pregar nessa noite sobre isso, amém? Vocês estão comigo, gente? Sim ou não? Glória a Deus, 5 pessoas comigo. Olha só que interessante. Não sei se você já reparou, mas tem muita gente que está assistindo Deus fazer. Eu já falei sobre isso alguns meses atrás. Deus não te convidou para ser um espectador do agir dele. Deus convidou para que você seja um agente dele. Deus convidou para que você seja parte ativa do que ele está fazendo na terra. Quantos creem assim? Agora olha só que interessante. A palavra fala a respeito de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, a Bíblia diz que ele era muito pequeno. E quando Jesus estava entrando na cidade dele, ele queria ver Jesus. Ele era tão pequeno que ele não conseguia enxergar além da multidão. E a palavra diz que Zaqueu então ele subiu numa árvore e Jesus estava passando e falou: Zaqueu, eu quero jantar na tua casa hoje. Olha só que interessante, cara, acompanha comigo. Zaqueu, ele era um espectador, gente, sim ou não? Talvez Zaqueu estava para Cristo como alguns de nós estamos hoje. A gente até quer ver Jesus, mas a gente está de longe, apenas vendo ele passar e fazer coisas na vida de outros. Eu creio que todos os lugares que Jesus passava, milagres sobrenaturais se manifestavam. Eu creio que quando ele passava, só a presença dele, a unção dele já libertava pessoas. Eu creio de verdade, cativos sendo libertos só por ele passar por ali. Eu creio que pessoas eram curadas só por ele passar. Então eu consigo imaginar, ok? A Bíblia não me diz isso, mas eu consigo imaginar Zaqueu no alto de uma árvore, olhando para Jesus passar e ele vendo o agir de Deus através da vida de Jesus. Agora, Jesus chega para ele e não o conhecia naturalmente, mas Jesus o chama pelo nome. Ele diz: Zaqueu, desce,
Eu nunca vi Deus convidando pessoas para serem espectadores, mas eu vi durante toda a caminhada dele, Jesus convidando espectadores para agora serem discípulos. Jesus nunca vai chamar para você que está envolvido e falar: filho, agora fica só vendo o que eu vou fazer. Não, Jesus está chamando alguém aí, ó. Se for, ele pode atender, filhão. Se for cobrar também, misericórdia. Jesus nunca chamou alguém que estava envolvido para sentar e apenas assistir o que ele estava fazendo, mas durante todo o tempo o que Jesus chamava eram espectadores para agora serem agentes do seu reino. Jesus, ele está caminhando e tem homens pescando, ele fala: ei, você quer ser pescador de homens? Então me segue, larga tudo que você tem. Aí ele passa por um cobrador de impostos, ele fala: você quer experimentar coisas que você nunca imaginou? Então larga tudo e me segue. Pessoas que eram espectadores do seu agir agora passaram a ser agentes do seu reino. Pessoas que só viam Deus fazendo, agora Deus fazia através delas. Pessoas que só ouviam falar o que Jesus podia fazer, agora eles eram o centro da revolução da igreja de Cristo na terra. Ei, Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o Pai. O que ele está dizendo para a igreja é o seguinte: agora eu não vou fazer mais nada fisicamente, mas eu continuo fazendo através de você, e através de você, e através de você. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. Pastor, eu não quero ficar assistindo o mover de Deus, eu quero fazer parte disso. O que eu preciso? É só você dizer sim para esse convite simples. Segue-me. Olha só que coisa linda. Eu quero compartilhar com vocês, a gente já está quase finalizando, sobre um cara que teve uma experiência surreal com Jesus. E ele se chama Pedro. Eu fico impressionado porque Pedro, ele é intenso em tudo que ele faz. E Pedro recebeu de Jesus 2 vezes esse convite: vinde após mim. Você sabia que as primeiras palavras que Pedro ouviu de Jesus foram: vinde após mim? E você sabia que as últimas palavras que Pedro ouviu de Jesus também foram: vinde após mim? Olha só que interessante. Você que pode, abre a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Marcos, capítulo 1. Você vai viver os seus sonhos, ou você vai viver os seus medos. O que você decide nessa noite não depende mais dele, porque ele já liberou sobre você o poder suficiente para romper. Pastor, o que eu preciso fazer então? É só dizer sim para esse convite: segue-me. Pastor, eu já sou cristão há 10 anos, eu não estou falando de aceitar Jesus e ser evangélico, eu estou falando de continuar seguindo os passos dele. O convite que Jesus nos faz diz respeito à constância. Constantemente seguindo o mestre para onde ele for. Se você estiver atrás dele, você vai ver os melhores dias da sua vida. Olha o que Pedro experimentou. Marcos 1,16 diz: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu então Simão e o seu irmão André lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Versículo 17: e disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Marcos 1,18 diz: no mesmo instante, você pode repetir isso comigo, diga: no mesmo instante. Diga: no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Cara, o chamado que Jesus tem para nós não é algo que a gente pode pedir para ele esperar um pouco. Sabe por quê? Porque algumas vezes passa. Jesus não ficou naquele lago esperando aqueles que diriam sim para o convite. Ele simplesmente passou, convidou, e aqueles que entenderam o seguiram. 2 dias depois, se alguém chegasse no mesmo lugar e falasse: cara, aquele convite que ele fez há 2 dias atrás, eu quero aceitar
hoje, Ele está de braços abertos para te receber. Jesus, eu quero me lançar nos teus sonhos hoje, Ele está de braços abertos para te receber. Olha só, acompanha comigo. Marcos 1 fala sobre Jesus chegando para Pedro e convidando ele para ser pescador de homens. Agora abre sua Bíblia em João 21. A gente já está finalizando, a galera do louvor pode subir. João 21, versículo 20. João 21, 20, presta atenção. Na primeira passagem que a gente leu, fala a respeito do convite de Jesus a Pedro. Pedro está no mar e ele está pescando. E Jesus faz um convite para ele: segue-me, Pedro. Agora, Pedro segue Jesus, preste atenção. Pedro segue Jesus, Pedro caminha com Jesus, Pedro vê milagres através de Jesus, Pedro ama Jesus, caminha com ele 3 anos e meio. Pedro nega Jesus, Pedro se arrepende, e sabe o que ele faz? Ele volta a fazer o que ele fazia antes de conhecer Jesus. Quando Jesus aparece para ele novamente, ele estava no mesmo mar, no mesmo lago, e ele estava fazendo a mesma coisa. Sabe o que me impressiona? Você pode abrir mão de tudo que Deus te deu, você pode voltar a fazer tudo que você fazia antes do encontro com Ele. O convite dele continua sendo o mesmo: segue-me. Se Jesus fosse como eu e você, cara, na boa, em primeiro lugar, nem teria retornado para Pedro, porque Pedro negou ele. Talvez se a gente tivesse retornado, o convite não seria o mesmo. Mas Jesus chega para o mesmo homem, está no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, e como se ele nunca tivesse convidado, ele faz esse convite novamente. Acompanhe comigo, João 21, versículo 20, diz: Pedro então voltou-se e ele viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Está lá Jesus conversando com Pedro. Pedro então olha para João, e olha só que interessante, pode passar versículo 21. E quando Pedro viu, perguntou para Jesus: Senhor, e quanto a ele? Sabe o que é interessante? Jesus quer fazer coisas na nossa vida e às vezes a gente está preocupado no que ele está fazendo na vida do outro. Jesus acabou de aparecer para Pedro, quer chamá-lo de novo para apacentar as ovelhas, e Pedro está preocupado com João. Pedro está falando: Senhor, mas quanto a ele? Olha só a resposta que Jesus dá. Jesus então respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo, Pedro, até o dia que ele volta, o que importa? Agora, quanto a você, siga. O que Jesus está dizendo para Pedro é: Pedro, não importa o que eu tenho para a vida de João, não importa o que eu tenho para a vida de Mateus, não importa o que eu tenho para a vida de Lucas, de Bernardo, de Caio, não importa o que eu tenho para a vida de Késia. Pedro, eu estou falando com você. Você deseja me seguir, Pedro? Então abre mão das redes, esquece tudo que você construiu e segue-me. Eu sei que tem pessoas aqui que durante muito tempo deixaram de experimentar coisas em Deus porque se preocuparam demais com quem está ao lado. Jesus vem falar com você nessa noite: filho, o que te importa, o que eu quero fazer com teu irmão. O meu convite hoje é para você: larga tudo o que você está fazendo e me segue hoje. Cara, olha só que coisa interessante. Jesus, ele é incrível, porque a preocupação que ele tem com Pedro é a mesma preocupação que ele tem comigo e com você. Eu estou finalizando agora. Jesus chega para Pedro, preste atenção. Jesus chega para Pedro e ele faz uma pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro fala: claro, Senhor, que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E Pedro diz: é claro, Senhor, que eu te amo. Pedro, então alimenta as minhas ovelhas. E Jesus faz a terceira pergunta: Pedro, tu me amas? Ele fala, ele chega a se angustiar, ele chega a se entristecer. Ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Presta atenção, eu quero finalizar aqui. Sabe o que me constrange no amor de Deus? Jesus é o próprio Deus, criador dos céus e da terra. Jesus é o poder de Deus que criou todas as coisas antes de Pedro e depois de Pedro. Mas ele se preocupa ao ponto de chegar diante de um homem limitado, pecador, e perguntar: você me ama? Ei, você já parou para pensar nisso? O Deus criador está preocupado se você o ama. Deus não perguntou para Pedro se ele o amava porque o amor de Pedro capacitaria para o seu chamado, não. Pedro perguntou, Jesus perguntou porque ele se importa. Quando Jesus se apresenta para você, ele pergunta para mim todos os dias: filho, você me ama? Pai, por que você está perguntando isso? Porque me importa saber o teu coração, o meu respeito. Você está aqui hoje, não tem a menor ideia de como é a tua história com Deus e como você vê Jesus, mas o que eu vim dizer nessa noite é que Ele se importa com o sentimento que você tem nele.
Se você o ama, eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Quando José foi preso, a promessa já estava dentro dele. Quando Davi foi perseguido, a promessa já estava dentro dele. Quando Moisés, ele sai do Egito, mas Faraó e os seus soldados estão atrás deles perseguindo, a promessa já estava dentro dele. O entendimento de que por mais que haja uma perseguição, uma calúnia, um desafio, uma oposição, esse entendimento tem que ser acompanhado do entendimento que antes dos meus gigantes, dos meus opositores se levantarem, a promessa já existia. A sua promessa antecede a sua existência. Antes de você nascer, já havia uma promessa estabelecida sobre você, porque a sua promessa não foi feita a partir da sua criação. Deus não olhou para o André quando nasceu em 1988, 7 de fevereiro, olhou e falou assim: cara, deixa eu ver, ô Gabriel, o que está faltando? E cara, está faltando, para a geração dele, acho que está faltando pastor Léo Alphaville. Pois é, então dá um ministério pastoral para o menino. Qual o dom que vai dar? Não sei, bota um pouquinho de comunicação, bota um pouquinho de visão, dá uma pitada de fé ousada. Não, você não foi criado e não carrega promessas que foram liberadas a partir de uma necessidade da terra. Você foi gerado a partir de uma promessa dos céus. Então guarda isso. A sua promessa e o seu chamado antecede a sua existência. Deus não fez você do jeito que fez por uma necessidade. Deus fez você do jeito que fez, porque esse é o seu design, essa é a sua forma, esse é o seu propósito. Deus quis fazer você assim, você é único. Ele estabeleceu você através da sua palavra. Você carrega algo que tem a impressão digital do próprio Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Então quando prendem José, a promessa já estava em José. Quando perseguem Davi, a promessa já estava em Davi. Quando tentam parar Moisés, a promessa já estava em Moisés. Quando matam Jesus, a promessa já estava em Jesus. A Bíblia diz que pela alegria que lhe fora proposta, ou seja, nos olhos de Jesus havia uma expectativa de uma promessa que foi feita. Pela alegria que fora proposta, suportou a vergonha e a dor. Ele estava vendo o que teria depois da cruz. Ele via o que aconteceria depois da morte. Então o entendimento de que a promessa está em você tem que fazer com que você entenda que por mais que coisas novas se levantem, a promessa já existe. Não vão parar alguém que está firmado debaixo de uma palavra. Não tem como matar alguém que está caminhando debaixo de uma promessa. Não tem como deter alguém que está debaixo de um desígnio de Deus. Alguém comigo diga amém. Hebreus 10:36 diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito, outra condicional, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Vamos ler isso agora falando em primeira pessoa. Vamos lá, coloca por favor essa passagem, lindão, de novo. Então a gente vai declarar: eu preciso perseverar, de modo que quando eu tiver feito a vontade de Deus, receberei o que Ele prometeu. Você está preparado? Vamos junto, vamos lá? 1, 2, 3. Eu preciso perseverar, de modo que quando eu fizer a vontade de Deus, receberei o que Ele prometeu. Vamos declarar isso, levante suas mãos, declare isso com autoridade. Diga: eu preciso perseverar, de modo que quando eu tiver feito a vontade de Deus, receberei o que Ele prometeu. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Não, se for para Jesus, você pode fazer melhor. Vamos, igreja, será que alguém pode fazer barulho? Aleluia, aleluia, aleluia. Quarto princípio a respeito da promessa, e a banda pode vir para parecer que está acabando. Estou brincando. Pessoal que está em pé, vocês ficaram felizes ou vocês querem ir embora? Vocês estão queimando, hein? Tem uma concentração de incendiário aqui que eu fiquei emocionado, hein? Tem algum incendiário aqui nessa manhã? No meio aqui, tem algum incendiário aqui? Tem alguém apaixonado por Jesus aqui? Aleluia! Levantaram um bebezinho lá no fundo. Cadê o bebezinho incendiário? Levanta aí. Muito bom. Glória a Deus. Muito bom. Aleluia. Quarto princípio: a promessa não diz respeito só a você. Fala para quem está do seu lado: a promessa não se limita a você. Não é só você.
cumprimento das promessas de Deus vai alcançar toda a sua família. Eu vou declarar isso de novo, alguém vai pegar isso como palavra profética. O cumprimento das promessas de Deus vai alcançar toda a sua família. Os seus filhos vão beber daquilo que o Senhor vai fazer jorrar a partir de uma promessa que Ele vai cumprir. Alguém está comigo? A Bíblia diz que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos usufruirão daquilo que o Senhor vai fazer a partir de nós. Quando você se posiciona em Deus, não muda só a sua vida, irmão. Não é só sobre você. Muda a sua vida e muda a sua geração, e muda a geração dos seus filhos, e muda a geração dos filhos dos seus filhos. Alguém crê nisso? Diga amém. Irmão, eu vou abrir um parênteses aqui, por favor, receba com amor o que eu vou falar. O cumprimento das promessas... Não vou falar, vou para a próxima. Mateus 5. Não vou falar. Vocês têm certeza que vocês querem ouvir? O cumprimento da promessa de Deus é tão poderosa que quando Pedro vive a promessa, até a sogra de Pedro é curada. Vou chegar lá. E eu creio que esse pode ser um dos motivos pelos quais Pedro nega Jesus. E é só uma brincadeira, ok? Daqui a pouco já tem algum clickbait aí, ó. Pastor herege fala que Pedro nega Jesus por causa da sogra. Um monte de genro concordando, um monte de sogra revoltada. Imagina, Pedro lá olhando Jesus, ele lembra da sogra e fala: cara, na boa, não sei nem quem é. Você não estava com ele não, irmão? Não sei nem quem é. Brincadeiras à parte. O que Pedro está vivendo escorre sobre a sogra de Pedro. A sogra de Pedro é curada. O que você está vivendo vai escorrer sobre a tua família, até sobre a sua sogra. Amém, irmão? Sobre os seus filhos, sobre o seu cunhado. Agora você tem que ser crente. Levanta as mãos, fala amém, amém. Sobre os filhos dos seus filhos, sobre aqueles que te cercam, sobre aqueles que caminham próximo. Você pode declarar com autoridade: diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga com autoridade: diga, eu e a minha casa pertencemos ao Senhor. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Mateus 5,14 diz: vocês são a luz do mundo. Irmão, pega isso aqui. Pensamento de João Batista, o último profeta antes da nova aliança. Aquele que quebra o silêncio de Deus. Que eu diminua para que ele cresça. Mas existe uma nova dinâmica a partir de Jesus. Que vocês cresçam para que todos vejam as boas obras do meu Pai, e Ele seja glorificado a partir delas, através delas. Muitas vezes a gente acha que esse pensamento ele está ligado a mais santidade, mas a ausência da glória do cumprimento das promessas de Deus pode gerar em quem te cerca um questionamento se de fato Deus faz o que Ele prometeu que faria. Então, que Ele cresça e que eu diminua, João Batista está dizendo porque Ele aponta o caminho. Mas quando o caminho volta aos céus, Ele diz: olha, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Por quê? Porque a glória dos muitos frutos de vocês apontará para o meu Pai que está nos céus. Você está comigo? Diga amém. Dentro desse entendimento, Ele diz: vocês não só são a luz, como a luz não pode se esconder. Ela não pode estar escondida. O mundo precisa ver a luz que você carrega. O mundo precisa ver os frutos que você carrega. O mundo precisa ver a glória de Deus sobre você. O mundo precisa ver o cumprimento das promessas que o Senhor te fez. Mateus 5,14 diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de Deus, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Irmão, pega isso em nome de Jesus. Assim que brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Não, de verdade, alguém pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia, aleluia, aleluia. 1 Coríntios 2,9: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido
ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. Alguém está comigo? Diga amém. Fica de pé no seu lugar, deixa eu profetizar algo sobre você. Olha para cá, não se distrai. A bênção não diz respeito só a você. A bênção vai escorrer a partir de você e vai tocar quem te serve. Porque a medida de Deus nunca é cheio. Guarda isso, irmão. Deus não quer você cheio, Deus quer você transbordando. Deus não quer te encher de recursos, Deus quer te fazer transbordar. A medida de Deus sempre é o transbordo. Malaquias diz: olha, eu abrirei as comportas dos céus e derramarei sobre vocês bênçãos sem medidas, de tal forma que os seus celeiros não comportarão. O salmista diz: o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, e Ele me honra ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!